Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a esse vídeo e hoje nós vamos falar sobre lealdades sistêmicas, lealdades invisíveis e merecimento. O que uma coisa tem a ver com a outra? Por que uma coisa compromete a outra ou estão interligadas? Então, o que está por trás do sentimento de não merecimento? A gente vai começar olhando por essa ótica para poder entender por que algumas pessoas pensam que são merecedoras, sentem que estão agindo em seu próprio benefício, tentando ter uma vida mais equilibrada, só que inconscientemente se sabotam e se sabotam. Qual a relação das duas questões aqui, ok? Quando nós passamos por experiências dolorosas na infância, como rejeição, abandono, quando crescemos em ambientes disfuncionais, com muitas brigas na família, nós não nos sentimos seguros, não nos sentimos protegidos, não nos sentimos amados, queridos. Nós sentimos que a nossa presença está em constante ameaça. Isso gera naturalmente na criança um sentimento de culpa. A criança não sabe culpar outras pessoas na família, ela culpa a si mesma. E ela leva esse sentimento de culpa para a vida adulta. Esse sentimento de culpa passa a operar de modo inconsciente na vida dela. Ela não percebe. Mas por que essa culpa se perpetua? Por que de repente esse sentimento de sabotagem, de ela pensar que ela está trabalhando em seu próprio benefício, só que não? Por que isso acontece? Então aqui é onde entra as lealdades. Nós vamos nos formando, nos condicionando com aquele modo de vida do ambiente em que nós crescemos. Aquele ambiente que nós crescemos é o nosso ponto de referência. Então ali nós aprendemos a simplesmente repetir aqueles comportamentos, aquele modo de ser, aquele jeito. E nós não temos o hábito, enquanto crianças e até enquanto adolescentes, começamos a despertar algumas questões ali na adolescência, mas nós não temos o hábito de nos questionar, de procurar entender o que ali é certo, o que está errado, o que ali é pesado, o que ali é leve. O que ali está em desarmonia, em desequilíbrio, que eu posso ajustar na minha vida? Na maioria das vezes, nós simplesmente repetimos, por conta dessa força do inconsciente coletivo, do campo energético dessa família, do jeito que eles aprenderam a levar a vida. E nós, enquanto crianças, somos leais àquele jeito de ser, porque qualquer comportamento diferente que a gente possa pensar em ter, inconscientemente compromete o nosso pertencimento, compromete a nossa fidelidade. Como que nós vamos fazer diferente se aquele é o jeito deles de ser? É algo mais ou menos assim que começa a cair no nosso entendimento, cair na nossa visão, no nosso sentimento também, tá? Então, mulheres que foram mães muito jovens, as suas filhas também vão ser mães muito jovens. Homens que desencadearam para vícios, os seus filhos, principalmente os filhos homens, também vão ter a tendência a desencadear para os vícios. Dificuldade nos relacionamentos entre aquela família também vai despertar uma dificuldade em termos relacionamentos saudáveis. Nos relacionar tanto afetivamente quanto socialmente, pessoalmente, começa a ser uma barreira, porque nós não temos aquele hábito de ter a empatia, de se colocar no lugar do outro, ter a empatia de entender que somos todos diferentes. Então nós começamos a não gostar de nos relacionar com pessoas diferentes. Então as repetições começam a acontecer cada vez mais, repetições de ciclos, repetições de dores, repetições de sofrimentos, e quanto mais repetições, maior a lealdade.
Todos nós entramos nas lealdades. Não tem assim uma pessoa que diga, ah, mas talvez fulano não é leal. Todos nós, em grau menor ou maior, entramos nas lealdades. Muitas pessoas despertam, começam a cair em si de que podem sim trilhar um caminho diferente, e outras pessoas não despertam porque estão a um serviço mais profundo de repetição daquele padrão de sistema familiar. Cada um tem uma forma de se vincular, né? Eu costumo dizer que as pessoas que despertam são as pessoas que hoje, por exemplo, estão aqui assistindo esse vídeo. São as pessoas que procuram pelo meu trabalho, são as pessoas que procuram se desenvolver, se autoconhecer em algum momento da sua vida. Começam a perceber que podem sim ter uma vida mais leve, mais livre, porque quando nós estamos no movimento da lealdade sistêmica, quando nós estamos a serviço de repetir os padrões daquele sistema familiar, nós pensamos que estamos agindo com liberdade, que estamos sendo livres, só que não, nem tanto assim. Nós não temos aquela liberdade ainda dentro do coração, não sentimos aquele sinal de que podemos fazer diferente. E sabe por quê? Consciência pesada. Existe uma consciência pesada que no menor sinal que nós começamos a pensar em caminhar pela vida de maneira diferente, essa consciência pesada toma conta e muitas pessoas desistem exatamente nessa hora, nesse momento. É a hora que as pessoas daí vêm para elas mesmas ou até para tentar convencer algumas pessoas ao redor de que eu tentei caminhar pela vida diferente, mas não tive forças. A consciência pesada tira força, porque é como se tivesse uma mensagem, um comando mental lá dizendo para ela, você vai trair o seu sistema familiar, você não vai ser leal a eles. Como que você ousa caminhar pela vida diferente? Então as pessoas que tiveram problemas com prosperidade, com relacionamentos, aquelas que se tornaram mães muito jovens sem se sentirem preparadas, como eu, inclusive, aqui eu me coloco no meio, né, vão repetir os padrões. Elas estão ali só no automático, repetindo os padrões. E como então fazer diferente? E como então sair das lealdades para poder então se aliar com o merecimento? Porque enquanto nós estamos a serviço dessas lealdades, nós não conseguimos verdadeiramente nos sentirmos merecedoras, merecedores. Nós, no menor sinal que nós começamos a fazer algo em nosso próprio benefício, nos priorizando, nós nos sabotamos. A força da consciência pesada de nós estarmos tentando caminhar na vida diferente não faz com que nós tenhamos persistência, com que nós tenhamos equilíbrio para seguir com os nossos altos e baixos. Porque é assumir a postura de que vamos caminhar pela vida diferente, vamos sair das lealdades, vamos parar de sermos leais pela dor, pelo sofrimento, pelas repetições e vamos ser leais pelo amor. É esse entendimento que as pessoas precisam ter. É um caminho leve? Não é leve. É um caminho equilibrado? Não é equilibrado. É cheio de altos e baixos. Por isso que muitas pessoas que chegam para mim nas sessões terapêuticas começam e de repente dá uma queda. De repente as coisas, em vez de melhorarem, pioram um pouquinho. Né? A consciência pesada toma conta, tira a força da pessoa e é muito fácil a pessoa cair num desânimo, cair às vezes numa solidão, sentir que estou sozinha, estou sozinho, como que eu vou lidar com tudo? Né? Porque a consciência leve de repetir os padrões, que é a consciência das pessoas que ficam a serviço de repetir os padrões do sistema de sofrimentos, essa consciência leve, ela é mais fluida. A pessoa não se percebe que ela está ali no piloto automático, somente repetindo tudo o que a família já viveu, os antepassados, né? Então tem um custo isso, tá? Tem um custo, não é tão leve assim. Depois que as pessoas começam a
assumir a sua força, a responsabilidade de sair das dores, de ir para o adulto, assumir o potencial do adulto, sair da criança ferida, é que as coisas começam a fluírem com mais abundância, com mais prosperidade. Tá? Isso demora um pouquinho, não é tão rápido assim, não é em um mês, não são em 2 meses. Tem que ter paciência, tá? Precisa ter paciência para esse tempo. É como uma fruta que tem o tempo de amadurecimento, para ela poder ser colhida e saboreada. É mais ou menos assim. Então tudo tem seu tempo, cada um tem seu tempo, cada um tem seu ritmo. Não é porque para uma pessoa em 1 ano ela conseguiu dar um salto, para outra vai ser do mesmo jeito, não vai. Cada pessoa está num sistema familiar, está num nível de consciência. Nós temos níveis de consciência, de evolução muito diferentes um dos outros. Nós viemos de sistemas familiares muito diferentes um dos outros. Então todo esse processo ele precisa ser acolhido por nós mesmos, precisamos ter compaixão de nós mesmos e saber que é um passo a passo. É um passo a passo, ok? É onde a gente começa a realmente assumir o potencial do nosso adulto, assumir então que para sermos merecedores, para largarmos das lealdades, precisamos desenvolver toda uma caminhada interna, emocional, mental, comportamental, muitas vezes física também. Muitas vezes nós precisamos mudar algumas situações da nossa vida física, nos abrindo para outras possibilidades para poder contribuir com esse processo, né? Pessoas que às vezes vêm de hábitos alimentares muito destrutivos por conta de que aprenderam isso em casa, não se questionaram, levaram isso para suas vidas e agora começam a ter problemas de saúde. Precisa também ajustar esse lado, né? Não é só a parte emocional, precisa ter um conjunto, porque nós somos mente, corpo e espírito, tudo um só, não existe separação, né? Então esse é um caminhar mesmo pela vida diferente, com muita autocompaixão, com muita amorosidade. Isso é merecimento. Esse é o caminho rumo ao merecimento, soltando as lealdades cegas. Então nós vamos continuar sendo leais, mas pelo amor, não pela dor. Eu achei interessante falar sobre esse tema hoje, porque tem chego muitas pessoas para mim, nos processos terapêuticos, com uma rigidez de comportamento, com um nível de autossabotagem muito grande. Então essas pessoas são leais ao seu sistema familiar, estão envolvidas ali por muita rigidez na profissão, não se permitindo ter leveza, não se permitindo ter lazer, tirar férias, relaxar, descansar, estão sempre tensas, workaholic, envolvidas ali num ritmo de trabalho muito intenso, se cobrando demais. Então a saúde emocional e física pede socorro, né? Pessoas que também querem ter relacionamentos afetivos saudáveis, estão sendo leais a alguém da família, ou à mãe, ou ao pai, e não conseguem se desvencilhar daquele ciclo de começar um relacionamento e não dar certo, ou por encontrar pessoas incompatíveis, ou por não ter forças para ter um relacionamento a longo prazo. Começa assim muito eufórica, começa com muita expectativa e logo já cai essa expectativa, cai a energia, cai até mesmo a motivação de continuar no relacionamento, porque um relacionamento afetivo é troca. Estou ali desprendendo energia de troca. 2 adultos contribuindo para o crescimento do outro, contribuindo e colaborando para uma caminhada juntos. Então eu quis trazer esse tema hoje aqui para ajudar um pouquinho na clareza, na tomada de consciência do quanto esse caminhar pela vida tem as lealdades envolvidas. Quanto mais lealdades, mais repetições de padrões. Quanto mais repetições de padrões de sofrimentos, menos merecimentos.
mais autossabotagens, mais rigidez, mais autocobrança, né? Então, a gente precisa olhar para tudo isso com amor. Então, agora eu quero convidar vocês para a gente fazer um exercício da EFT para trabalhar o merecimento. Esse merecimento que fica comprometido por conta das lealdades, ok? Para quem já me acompanha, para quem já sabe fazer a EFT, é só me seguir. Para quem ainda tem dúvidas e não entendeu direito para que ela serve, aqui embaixo do vídeo tem um link que dá acesso ao meu site e lá tem um curso de autoaplicação da EFT que eu ensino. Porque eu sinto que tem muitas pessoas que fazem perguntas para mim aqui nos comentários que não entenderam muito para que a EFT serve, né? Ela é uma técnica, um método para ajudar a aliviar a carga emocional dos sentimentos negativos. Precisa ter alguma ligação com sentimentos. Às vezes as pessoas me escrevem pedindo para eu fazer algum exercício que não vem muito dentro do contexto que é a abordagem da EFT, ok? Então eu recomendo muito que façam, é super acessível, é rápido, tem 1h30 mais ou menos, e pelo menos vocês vão poder fazer a EFT de forma assertiva, ok? Então vamos lá. Procurem então sentar-se confortavelmente, respirando fundo, respirando e se conectando com o sentimento de não merecimento, com o sentimento de autossabotagem, de saber que muitas vezes pode ser que você esteja aí pensando que está fazendo alguma coisa, tomando alguma decisão, fazendo uma escolha para a sua vida que vai ser bom e quanto que na verdade está te sabotando. Está tirando você do fluxo da prosperidade, tirando você do equilíbrio, trazendo ainda mais sofrimentos. Aí depois de um tempo, você se percebe, poxa vida, me sabotei mais uma vez. Dá aquele sentimento pesado de culpa, de por que fiz isso comigo mesmo. Se conecte com esse sentimento, de todas as vezes que você se sabotou, ok? Em nome de alguma coisa. Se conecte, respire fundo e se conecte. A ideia é que a gente libere esse sentimento da sua vida, ok? Vamos lá. Começamos então batendo aqui no ponto do karatê. Eu falo a frase e você repete. Mesmo que inconscientemente eu não me sinta tão merecedora assim e muitas vezes me sabote, ainda assim eu procuro aceitar esse problema e procuro me aceitar profunda e completamente. Mais uma vez. Mesmo que inconscientemente eu não me sinta tão merecedora assim e muitas vezes me sabote. Depois eu me culpo. Ainda assim eu procuro aceitar esse problema e procuro me aceitar profunda e completamente. Ok, solte os braços, continue deixando a respiração fluindo, a coluna ereta e vamos tocar nos pontos dos meridianos de energia e você vai repetindo o que eu vou falando. Como eu me saboto? Eu penso que sou merecedora e de repente tomo uma decisão ruim. Faço algo contra mim mesma. Faço escolhas que não me favorecem. E não entendo por que isso acontece. Possivelmente, o não merecimento está no inconsciente. É o meu inconsciente sustentando as lealdades cegas.
Talvez em nome das lealdades cegas, eu não sinta permissão de fazer diferente. Então, a nível consciente, eu acho que estou fazendo algo a meu favor e me saboto. Para ficar no mesmo padrão da minha família. Para repetir os mesmos padrões do meu sistema familiar. É como se eu não sentisse permissão. E quando eu tento fazer diferente, tem uma consciência pesada que não me dá sossego. É uma voz interna que me acusa. Uma voz interna que me culpa. E diz que eu não estou sendo fiel à minha família. E essa voz não me dá trégua. Fica muito difícil lidar com essa voz. Então eu sou vencida pelo cansaço. E começo a fazer tudo semelhante ao que eu já aprendi em casa. Ciclos se repetem. Então eu sigo com as mesmas dificuldades nos relacionamentos, com as mesmas dificuldades com a prosperidade, com as mesmas dificuldades com a saúde, e não percebo que isso tudo são as lealdades cegas que vêm me acompanhando desde a infância. Em nome do pertencimento, em nome da perpetuação daquele sistema, daquele padrão daquele sistema. Porque, afinal de contas, para mudar, a consciência fica pesada. E eu não sei muito bem lidar com consciência pesada. Então eu escolho os caminhos mais fáceis, que não me ajudam. Como eu posso romper com essas lealdades? Não é tão fácil. É um processo. E eu preciso aprender a respeitar os processos. Esses processos são cheios de altos e baixos. E eu preciso ter paciência comigo mesma. Paciência com a minha postura. Persistência. Aprender a ser minha melhor amiga, meu melhor amigo. E entender que esse processo é uma caminhada demorada. Às vezes é uma caminhada para sempre. Não é somente uma atitude diferente que vai funcionar. São várias atitudes, são várias posturas que vão me libertar. E assim vão libertar todo o sistema familiar. É toda uma mudança de energia, de comportamento e de possibilidades. Então eu me abro agora para essa possibilidade.
de me abrir para o merecimento, de me abrir para romper com as lealdades cegas, com muito respeito, com muito amor e com muita compaixão pelo meu processo de evolução. Respire fundo, solte os braços e se observe. Se observe como que ficou o corpo, as sensações do corpo, às vezes memórias, lembranças que podem vir de alguma pessoa que é importante para você, de alguma história que você viveu. É assim que o nosso inconsciente começa a liberar informações aos poucos, no meio do exercício, no final do exercício, às vezes um dia depois do exercício, às vezes até em sonhos ele libera informações. Tá? Esse exercício da EFT é uma conversa entre razão e emoção, entre consciente e inconsciente. E é dessa forma que nós nos abrimos para a mudança que queremos, aos poucos, com muita força, mas também entendendo que o caminho é assim mesmo, cheio de altos e baixos. Faz parte, ok? Esse é um caminho de escolhas, de responsabilidades, é um caminho de sair da criança e ir para o adulto. E se você sentir que quer uma ajuda no seu processo de evolução, de libertação, será uma alegria estar ao seu lado. É só entrar em contato, aqui embaixo do vídeo tem todos os meus contatos, no site também, telefone, e-mail, WhatsApp, e vai ser uma alegria e uma honra estar ao seu lado, ok? Espero que esse vídeo tenha ajudado a clarear um pouquinho, trazer um pouco de consciência, de fluidez para a sua vida. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.